Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho apresentar a vocês 3 livros que tratam da inveja, seguindo na série Os 7 Pecados Capitais na literatura. Eu tenho percebido que eu tenho mais dificuldade de achar livros que tratam dos pecados mais suaves, que eu considero 2 pecados mais suaves desses 7, que é gula e preguiça. Esses pecados a gente nem tem vergonha de ter, né? Ninguém pode dizer que é feio ter preguiça, assim, não é abominável. Muita gente se diz até Garfield, né? E gosta de comer e gosta de dormir. Agora, por exemplo, dificilmente uma pessoa vai assumir que tem inveja, né? Não é um pecado muito bonito. E sobre esses pecados mais suaves, que eu estou denominando de suaves, eu não tenho achado livros. Se vocês puderem me sugerir, eu até agradeço. Sobre preguiça, Macunaíma, não consigo achar, pensar outro. Sobre gula, a festa de Babette, mesmo assim, na intenção de evitar a gula. E eu não tenho, gente, não tenho mais. Se vocês puderem contribuir. Enfim, todos os pecados, mesmo aqueles sobre os quais eu já fiz vídeo, vocês podem sugerir que aí eu faço uma outra edição, né? E a gente vai indo de 3 em 3, certo? Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre esses 7 pecados, né? O primeiro vídeo foi luxúria, já fiz sobre orgulho, agora fazendo sobre inveja. É a Divina Comédia do Dante, porque ele aborda essa questão dos pecados. Inclusive, esses pecaminosos desses 7 pecados capitais, eles estão no purgatório de Dante, né? Não pense que é inferno, é no purgatório. E eles são castigados, né? Deixa eu até pegar aqui. Nessa edição, Purgatório, Paraíso e Inferno, né? Tem um livro separado para cada um desses estágios. E aí no purgatório aqui tem um esquema que mostra os níveis, né? Tem o paraíso terrestre, o mar do hemisfério austral e vários níveis de pecados. E ele vai estipulando, não estipulando, ele vai andando lá pelo purgatório, né, o Dante, e vai vendo pessoas sendo punidas por conta do pecado. E a punição está diretamente relacionada ao pecado. Então, o castigo é uma espécie de antídoto ao pecado cometido. Esse é um recurso muito utilizado pela mitologia grega, hein? Vejam só. Bebendo na fonte pagã aqui, essa questão toda. É só a gente lembrar dos mitos todos, né? Da punição da híbris dos homens, o que os deuses fazem. Aliás, né? Eu não falo muito da Divina Comédia aqui, mas devo falar que isso aqui é um livro que, se você quiser ter dignidade literária na sua vida, você tem que ler. E melhor, você tem que pontuar a sua vida lendo isso aqui. É uma das maravilhas da literatura. Do ponto de vista poético, né? Toda a construção em terça rima. O que ele aborda aqui, toda uma abordagem cristã, política, estética, é uma coisa fora de série. Eu tenho que reler. Eu li, acho que tem 2 anos, tenho que reler. Não fiz vídeo, não gravava vídeo na época, mas eu tenho 3 posts sobre a Divina Comédia. Quem tiver interesse, eu recomendo dar uma olhada, porque eu fiz um post para cada um dos livros e eu estou contextualizando com outras coisas. Então, eu li gibis HQs sobre a Divina Comédia e lá é legal porque os pecados são ilustrados. Então, eu fotografei muitos pecados para vocês terem ideia de como é o inferno, principalmente o inferno, que é mais interessante. Como as pessoas são castigadas, sabe? Mar de sangue quente, borbulhando, sabe? E aí, no post sobre o inferno, eu coloquei imagens das punições. Acho que no post, num dos outros posts, né, tem mais 2, e um deles eu mostrei um prédio em Buenos Aires que ele é estruturado a partir da Divina Comédia. Eu esqueci o nome desse prédio, mas tem lá fotos e tudo mais, eu explico a divisão dos prédios com base na Divina Comédia. E no outro post, né, são três livros, eu falo um pouco, eu mostro imagens da casa de Dante em Florença. Eu fui lá em Florença, vi a casa de Dante, aí tem uma igreja lá dizendo que lá ele encontrou a Beatriz e tal, uma placa na porta, eu falo um pouquinho disso. Então quem tiver interesse eu vou deixar os 3 posts aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, que é bem interessante. E eu falo também das punições de cada pecado lá, eu estou explicando direitinho, só que eu não lembro mais, que já faz 2 anos que eu li. Certo? Então assim, a Divina Comédia, falando dos pecados, é algo imperdível. Não só por conta dos 7 pecados, mas por conta de tudo. Agora sim, né, começar esse vídeo.
Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, né? A edição está em francês. A inveja aqui tá bem no comecinho, quando Dantes volta para Marseille na condição de capitão da embarcação, que eu já nem lembro se é barco ou o que é uma embarcação. Porque eu acho que o capitão tinha passado mal, enfim, ele assumiu uma responsabilidade comandando essa embarcação. E aí ele foi elogiado pelo dono da embarcação quando chegou em terra firme, o elogiou bastante, isso gerou ciúme e inveja em um outro marujo, marinheiro lá, que almejava essa posição, né, de capitão da embarcação. O dono da embarcação promoveu Dantes. E aí isso causou inveja no outro marujo lá que almejava, tinha essa ambição de conseguir esse posto. E também inveja de um fulano lá que gostava da noiva de Dantes. E eu acho que tem até um terceiro caso, que eu não vou lembrar qual é. Mas enfim, ele foi vítima desses caras que se uniram para tramar, para caluniar Dantes, né, falando que ele tinha um envolvimento com Napoleão, só porque durante o percurso de volta eles tiveram que parar na ilha de Elba, onde Napoleão estava exilado, e Napoleão entregou uma correspondência para o capitão do navio que passou mal depois, e aí Dantes ficou encarregado de Dantes, entregar essa correspondência. Esses invejosos de Dantes, pelo posto que ele ocupava ou pela mulher que ele tinha, eles se juntaram e conspiraram contra Dantes, o que culminou na prisão dele no Château d'If. E lá ele ficou, e aí começa toda a história interessante, né, do livro. Mas ele foi vítima de inveja, e a inveja dos outros praticamente destruiu a vida dele. Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Aqui, né, o nome já nos remete à Bíblia, já nos remete à briga de irmãos gêmeos, já nos remete toda essa rixa, toda essa inveja. Poderia ser até Caim e Abel. Aí eles brigam o tempo inteiro. Um se incomoda com o outro. Um não pode ter sucesso que o outro vai fazer igual, vai brigar, vai discordar, vai... Enfim, essa coisa de irmãos. Eu não sei se isso é mais grave em irmãos gêmeos, mas a gente tem lá a história da Bíblia, a gente tem aqui o Pedro e Paulo, né? Esaú e Jacó não é o nome deles, ele faz referência à Bíblia, pela discórdia lá, mas aqui é o Pedro e Paulo, que são gêmeos e discordam, disputam, um tem inveja do outro, e essa coisa toda que enlouquece a mãe deles. Na mesma linha, os dois irmãos, né? Poderia ser Esaú e Jacó, poderia ser Caim e Abel, poderia ser Pedro e Paulo, fazendo referência aqui ao Machado de Assis, os dois irmãos do Milton Ratum. Aqui é a história de dois irmãos gêmeos também, só que é na Amazônia. Eu até, acho que quando eu fiz o post desse livro, eu falei que era Esaú e Jacó, Caim e Abel, da Amazônia. Porque um aqui é todo estudioso e começa a se dar bem pelo esforço, e o outro não. O outro quer outra vida, tem um perfil totalmente diferente, tem inveja desse irmão que é estudioso, que acaba se destacando e tudo mais. Fez lembrar até um pouco aquela história Água-Pés. Os irmãos não são gêmeos, mas um é estudioso, o outro leva uma vida totalmente diferente. A diferença é que lá não tem a inveja, eles se gostam. Aqui eles têm perfis parecidos com os perfis de lá, só que aqui tem a inveja, e esse irmão que fica na Amazônia, que não estuda e tal, tem inveja do outro que veste para São Paulo e começa a estudar, a se destacar, e dá uma confusão danada. Eu gostei bastante desse livro, né? Eu não fiz vídeo sobre ele, eu fiz post. Quem tiver interesse eu vou deixar aqui embaixo. Aliás, eu tenho post de todos, mas eu não fiz vídeo sobre nenhum, tenho post de todos. Aqui a inveja ainda é mais forte do que aqui. Porque aqui a gente percebe que é inveja mesmo, dá briga mesmo. Aqui é uma inveja que não é muito revelada, não é muito aguda, porque há uma competição acirrada. Não dá nem pra dizer quem tem inveja de quem. Porque se um faz, o outro faz também. Aqui não, aqui fica claro quem tem inveja de quem. É o irmão que fica em Manaus que tem inveja do outro que veio para São Paulo. Aqui não, aqui é uma disputa, uma concorrência, enfim, uma briga de que enlouquece a mãe deles. Então aqui nós temos 3 histórias, aqui de irmãos gêmeos e aqui de falsos amigos, né? Pessoas próximas que se diziam amigos, que depois conspiram com. E isso gera
o que não gera aqui. Talvez pela falta de parentesco isso gera vingança. Aqui não gera vingança. Aqui gera disputa. No caso aqui de dois irmãos não tem disputa, é só inveja mesmo. No outro aqui, Isaú e Jacó, tem inveja e disputa. Aqui é inveja e briga. Aqui é inveja e vingança. A vingança depois vem do Conde de Monte Cristo. Eu vou até fazer, eu acho, né? A vingança na literatura. Isso com certeza, acho que esse é um dos casos mais clássicos de vingança que a gente conhece, né? Eu vou amadurecer a ideia. Se vocês tiverem sugestão também de livros sobre vingança, pode deixar aí embaixo me sugerindo, tá bom? Então tá, são esses 3 casos, e se vocês tiverem mais ideias sobre inveja na literatura, eu acho que eu tenho até mais coisa anotada ali para fazer um outro vídeo sobre inveja. Como eu falei, esses pecados mais cabeludos a gente encontra mais facilmente na literatura, porque eles são mais interessantes, são mais instigantes para fazer enredo, né, eu acho. Agora os pecados mais perdoáveis não aparece tanto, eu pelo menos não li quase nada. Certo? Então eu peço para vocês curtirem se tiverem gostado, se inscreverem no canal se não forem inscritos, me seguirem nas redes sociais que ainda não me segue, que do mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau!